Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, que diz assim: a ação de Eliseu na guerra contra os assírios. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os assírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropa ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou eles os seus servos e lhe disse: não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu, Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe disse: é que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carro, forte tropa chegou de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, saindo, eis que viu que tropa, cavalos, carro havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Oh. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carro, de cavalos, carro de fogo, em redor de Eliseu, e como descera contra eles. Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-te-vos até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Deus manda, até o Satanás obedece. Não tem ninguém que não obedece uma direção de Deus, ou que queira ou que não queira. Quando Deus manda, obedece. Jaizinho, o moço de Eliseu, ele andava com o profeta. Diferentemente, tem gente que anda com o profeta, mas ele anda só mesmo porque ele tem um salário, ele tem um interesse, mas o interesse não é o mesmo interesse do profeta. Ah, não, eu só estou lá porque eu ganho meu salário. Ele não quer aquele algo mais que nem o profeta. Diferente de Eliseu, quando Elias chamou ele, né, foi lá e jogou o manto em cima dele, chamado de Eliseu, que Elias dizia assim: olha, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. O que Eliseu respondia? Tão certo como vive o Senhor, eu não ficarei aqui. Aonde tu for, eu vou.
Ou seja, ele queria a porção dobrada. Ele já tinha uma meta, ele já tinha um objetivo. O Jairzinho não tinha objetivo, não. O Jairzinho só ia mesmo para fazer aquele servicinho básico. Tem gente que ele gosta de migalha, igualzinho. Será que existe crente igual galinha? Porque galinha que só vive de migalha. E Deus não nos chamou para a gente viver de migalha, não. Mas tem gente, eu aceito só essa gota, gosta de viver de contra-gota, gosta de viver de migalha, de canequinha. E Deus disse: eu não te chamei para viver de canequinha, não te chamei para te chamei para tu viver de fonte. Fonte inesgotável, cheio da presença do Espírito Santo. Mas tem gente que não quer nada disso, não. Ah, não, se eu tiver para me comer, tá perfeito, não preciso mais de nada. Nós não somos porco, não, porque o porco que é assim, come, engorda, fica gordão e ali vai pro abate. Nós não somos porco, não. Nós somos servo de Deus. Deus tem para nós o melhor dessa terra. Deus não tem para nós coisinha pequenininha, não. É grande, é coisa grande aquilo que ele tem para nós. E ali Eliseu tá ali bem tranquilo, não se preocupando, não estava se preocupando com nada. O rei estava ali armando a maracutaia dele, preparando a cilada contra o rei de Israel. E Eliseu, tudo que ele fazia lá na câmara dele ali, Eliseu fazia o rei de Israel saber, mandava recado, fala para o rei não passar por aquele lugar, que ali o exército dos assírios está descendo para aquele lado. Israel lá e pegava ele no pulo do gato. E tem gente que está falando, armando cilada contra mim, contra você, e acha que a gente não está sabendo. Quem anda com Deus não anda no escuro, não. Primeiro porque Deus é luz, não é verdade? E se Deus é luz, nós nunca vamos andar no escuro. Nós não vamos dar passada e botar o nosso pé em cima de uma ruma de cascavel, ou de anágio, ou de medusa, não. De jeito nenhum que Deus... Se a gente pode até colocar, mas estamos revestidos com aquelas botas, sabe, de fogo. Que se a cobra, por acaso, te picar, quem vai morrer é ela. Vai cair virando aí de barriga para cima. O que foi? Mas ela não te mordeu? Mordeu. E por que é ela que... É porque você tem na sua veia, eu tenho na nossa veia, o sangue do cordeiro. Nós somos ovelha. Somos ovelha. Então a cobra que nos picar, quem morre é ela. É desse jeito. Porque ao nosso redor tem o quê? Tem proteção, tem guarda, tem anjo. E ali o rei dos assírios ficou perturbado, o rei ficou perturbado. Você não me faria saber se tem quem é dos nossos que é contra, que é a favor do rei de Israel? Não, Senhor, não tem ninguém não. Ninguém. É o profeta Eliseu que está aqui. E ele faz saber tudo que tu fala, ele faz o rei saber. Olha, para prender um profeta, ele mandou um exército. Presta bem atenção nesse negócio. Pensa aí para tu ver. Porque você acha que você é pouca coisa. Ai, quem tu... eu não sou ninguém, não. Desse jeito. Eu não sou ninguém, não. Nós não somos, não. Mas aquele que está em nós é. E é por isso que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, as pessoas, elas não têm que temer a nós, não, mas aquilo que está em nós. Tem que respeitar. Respeitar o nome que a gente carrega. Com zelo. E aí, o que acontece? Ele manda o exército para lá. E Jairzinho levanta de manhã muito cedo. Ela até que ele era um garoto assim, sabe? Um servo eficiente. Só pena que estava com o olho fechado. O olho espiritual daquele rapaz estava fechado. E tem gente que anda com você e tá com os olhos fechados. Só vê, tá que nem olho de galinha. Só olha pro pé, cacacaque, procurando a migalha. E Deus disse, olha para cima, tem visão de águia, mas não adianta. Quer dizer, Deus vai fazer. Você falar, eu falar, não vai adiantar, não. Ai, tô cansado. Ai, eu não aguento. Mas quem te chamou não foi Deus? Não fui eu que te chamei. Quem te chamou foi Deus. Se Deus nos chamou, Ele renova a nossa força cada manhã. Senão a gente não aguentaria, não.
E Jairzinho diz, ai meu Senhor, e agora? Estamos cercados. O que o profeta diz? Meu Deus do céu, e agora? Você viu Eliseu gritar e chorar, sapatear e subir, fazer a unção da lagartixa, subir o muro de costa? Senhor, e agora que eu vou fazer? Por que você me chamou para esse negócio? E agora, e aí, eu estou cercado? Não. Deus já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. E aí ele falou, não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que o que está com ele. E aí, o que aconteceu? Aí Eliseu orou e disse, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Mas ele era cego espiritual, sim. Ele era cego espiritual. E o que tem de cego espiritual, ele diz que é servo de Deus. Espiritual, mas é cego, cego mesmo. E quando Eliseu ora, Deus abre os olhos de Jairzinho. E ele vê que uma cidade está cercada. Não é exército da terra, não. Não é, não. Ali, só um anjo daquele dali daria conta daquele exército todinho. Mas Deus mandou foi um exército celestial. Carro de fogo. Meu Deus do céu. E você está pensando que o que está ao teu redor para te proteger é de carne e osso? Não é. Porque se fosse de carne e osso, não aguentaria. Não aguentaria, não. Porque o que se levanta contra todos os servos de Deus, não dá para lutar com espada, não. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principado e potestade. Às vezes a pessoa se levanta contra nós do nada, a gente não fez nada para ela e ela já olha para a gente com uma cara azeda. Parece que está chupando limão o tempo todo. Que foi que eu fiz para aquela pessoa? Que cara feia. Será que ela está com fome? Ou está com dor de barriga? Eu já penso assim. Dá comida para ela, dá um remedinho para dor de barriga. Não, não era nada disso, não. Endemoniada. E aí Jairzinho viu. Carro de fogo. O anjo, o exército celestial estava ali ao redor de Eliseu para proteger. Então é assim, quando Deus te chama, ai meu Deus, estou sendo perseguida, ai meu Deus, estou sendo caluniada, glória a Deus, aleluia. Pode caluniar, pode falar. Agora cuidado com a espada. Não é minha não, eu nem uso espada. É do Senhor. E eu já vi isso na minha vida, eu já vi isso. Vi, me cercaram por todos os lados. E não era gente pequena não, era aqueles que se achavam grande. Me cercaram, me isolaram. Tu já viveu numa prisão aberta? Era assim, todos os lados. Mas eu tinha Deus. Quando eu pensei que eu estava sozinha, que eu estava bem assim, estava louvando, estava glorificando, só no pensamento. Eu senti a presença do anjo lá. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou um anjo para me fazer companhia? Daí em diante, nunca mais eu falei, eu estou sozinha. Ai, estou me sentindo só. Pelo contrário, eu gosto daquele silêncio, daquela calmaria, daquela tranquilidade, porque a gente precisa, eu preciso. Vou pro bosque, nossa, aquele vento que sopra assim, você sente a presença de Deus. Meu Deus, é coisa maravilhosa. Mas para isso você tem que ter a tua própria experiência, porque só eu falando é bom, porque você sabe que isso existe. Não é conto de fada, não, conto da carochinha, é vida real. É vida real. Assim como Deus falou comigo, falando eu ouvindo a voz dele, como você está ouvindo a minha voz aí. Entendeu? Porque é assim, quando você pensa que você não tem ninguém para ministrar a palavra para você, para te ensinar, para te dirigir, o próprio Deus, ele fala, ele envia anjos, se ele não envia anjo, ele mesmo fala. O que você quer, minha filha? O que você quer, meu filho? Fala aí. Eu não sei o que você quer. Mas fala tudo para Deus, porque ele está aí te ouvindo, você nunca está só. Primeiro tem o anjo do Senhor, tem os guardas celestes do Senhor ao nosso redor, e depois tem o Satanás com todo o seu levante do inferno. Ali doidinho para enfiar aquele garfo na gente, sabe? Aquele espeto dele lá. Doidinho para empurrar a gente dentro daquele fogaréu dele. Mas quem vai ficar no fogaréu dele é só ele mesmo. Se você aceitar Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Mas, Francisca, não tem ninguém aqui para me entregar minha vida para Jesus. Mas ele está aí.
É só tu dizer, Senhor, eu entrego a minha vida, os meus caminhos, tudo nas tuas mãos. A partir de hoje, eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e apaga do livro da culpa. E a partir de hoje, olha, ele apaga todo o teu passado. O que passou, passou. É, nós não somos museu, nós somos museu? Não. É uma nova história que ele vai escrever para você. Uma história de vitória. Não é de derrota nem de fracasso, não. Não, porque tem gente que já pensa, a boca dele só abre para falar derrota. Só abre. Eu falo, se vai abrir a boca para falar besteira, melhor tranca ela, fecha ela, morde, não deixa sair nenhuma palavra, não. Fala a palavra de vitória, porque a palavra tem poder para destruir e para construir, para edificar e para levantar. A palavra tem poder. E ali Eliseu ora e os olhos de Jazinho abertos. E ele vê. Nossa. Pronto, quando ele vê. Porque tem gente que é Tomé. Tem que ver. Ah, eu tenho fé. Tu tem fé? Tenho. Eu tenho fé que Deus vai fazer. Mas eu ainda não vi nada. Continua tendo fé. Continua crendo. Porque a fé. Não, fé naquilo que tu tá vendo não é fé, não. Tu tá vendo. É tu ter fé naquilo que tu pediu para Deus, que tu ainda não vê nenhum sinal, nenhum vento soprando e o negócio está cada vez piorando. E tu, glória a Deus. Eu sei que Deus está preparando o melhor para mim. Tenho certeza. Já posso até sentir o cheiro da vitória. Já posso ver pelos olhos da fé. Como eu costumo dizer, a mulher grávida, quando ela sabe que ela está grávida, aí às vezes ela nem foi no médico. Quando eu ficava grávida, precisava ir no médico, não. Quando o bebezinho batia já na minha barriga, o vômito e o enjoo já vinha junto. 7 meses, 8 meses de enjoo ali, que negócio terrível. Eu sabia, mas ninguém podia ver. Mas eu sabia que ele estava dentro da minha barriga. E assim mesmo é com Deus. Creia somente e não duvide, porque Deus, tu é chamada, tu é escolhido, tu é escolhida de Deus para esse negócio. Ai, não fica. Ai, porque ninguém nunca mais falou. Ai, porque Deus nunca mais falou comigo. E precisa Deus ficar falando o tempo todo, minha filha, vai pra cá. Tu é criancinha de peito? Não. Meu filho, vai pra cá. Não, tu já não sabe como é que tem que fazer, então vai fazendo. Quando não for pra fazer, ele vai, ó, primeiro vai acender a luz amarela, alerta. Depois vem a vermelha. Quando a vermelha acende, aí tu já sabe, né? É aquela freada brusca. Não passa. Aí quando ele diz marcha, aí tu marcha. É assim que é. E ali Eliseu, sabe o que ele vai fazer? Ele vai conduzir aquele exército, ele vai dizer para Deus. Primeiro ele ora para Deus, para Deus abrir os olhos do moço dele. Deus abre. Agora ele ora para Deus, cega, Senhor. Esse exército inimigo que se levantou para vir aqui me prender, cega todos eles. E Deus faz o quê? Aquilo que Eliseu falou, do jeito que ele falou, não aconteceu? Tá vendo só como a palavra tem poder? E principalmente quando você tem uma intimidade com Deus. Quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais você busca Deus, mais a tua palavra, ela tem peso. Quando ela sai da tua boca, cuidado, porque ela vai fazer exatamente aquilo que tu falou. Por quê, Francisca? Porque Deus honra. Ele sabe que você é aquele servo fiel, aquela serva fiel, e ele honra a palavra que sai da tua boca. Um dia, eu já falei para você que um dia eu estava aqui querendo coisas que para mim era pesada. Eu não estava me sentindo em condições de fazer aquele negócio. E eu ficava namorando o negócio, olhava no site e tal. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, meu Deus, eu virava para lá e para cá, para cá. Aí Deus começou a falar. Ele disse: aquilo que tu determinar, assim será. Do jeito que tu disser, vai acontecer. Eu falei, do jeito que eu falava, vai acontecer? Vai. Eu falei, Jesus, meu Deus do céu, como a gente é. Meu Deus, a gente continua criança, continua criança. A gente anda com Deus, mas a gente nunca aprende tudo. Por isso que nós temos que ser humilde, não ficar arrogante, achar, eu já sei tudo. Não, não preciso saber mais disso aí, não, porque eu já sei tudo. Não, com Deus nós somos um eterno aprendiz, porque a gente nunca sabe tudo. Só quem sabe tudo é Deus. Ele sabe tudo e mais um pouco.
Esse é o nosso Deus. E aí Deus disse, eu não duvidei quando ele disse que do jeito que eu falasse, assim ia acontecer, eu não duvidei. Eu disse, então eu quero isso, eu quero isso e eu quero isso. E aconteceu exatamente. Deus traz à existência aquilo que não existe para realizar o desejo do teu coração, do meu coração, do nosso coração. Esse é o nosso Deus. Se ele disse que mais é aquele que está conosco, por quê? Eliseu era, por acaso, Eliseu era lá da banda do Vai Quem Quer? Não, Eliseu era um servo obediente que tinha recebido porção dobrada. E ele honrava aquela unção que ele recebeu. Ele honrava. Ele fazia o azeite da viúva aumentar, ele fazia fogo descer do céu, ele fazia o que ele queria, o que ele determinasse acontecia, porque Deus honrava. E aí Deus segue o exército e Eliseu vai guiar por meio de Israel. Vai guiando. É por aqui, o caminho é esse aqui. Quando chega lá no meio do povoado, no meio lá do sítio lá, sabe o que ele fala? O rei fala, vou matar. Eliseu disse, não, mata aquele que tu pegar com a tua espada. Esse aí não. Dá água, dá pão para eles comerem e dá água para ele beber. E depois despede e manda eles ir para lá, por senhores dele. Manda eles ir. Manda o exército ir. Não, não fere nada. Aí depois cessou a guerra. Porque às vezes o nosso inimigo ele se levanta contra nós e a gente não se levanta contra ele. Só briga dois quando dois quer, não é verdade? A pessoa pode vir para cima de você falando desaforo para você, porque tu é assim, porque tu é assada, porque tu é cozida. Aí tu não fala nada. Tu fica só olhando para a cara dela com a mão no queixo, para a cara dele. E ele fica falando, depois ele vai ficar constrangido. Por quê? Ele tá falando um monte de desaforo para ti, você não abriu a boca, não falou nada. Ele tá brigando sozinho, não tá? Então é assim que acontece. Você fica, não vai se desgastar, deixa falar sozinho, deixa discutir sozinho, fica quietinho, porque quem luta a nossa luta não é Deus? Então por que que nós vamos se levantar? Porque é assim, ó, se você se levanta, sabe o que vai acontecer? Tu colocou tua mão, né? Porque tu é grande, muito grandona, grandão. Então Deus tira dele. E eu aprendi, porque Deus disse para mim, olha, se tu colocar a mão, eu tiro a minha. Falei, ai meu Deus, mas tem coisa que realmente dá vontade. Senhor, o senhor tá demorando demais, meu Deus, deixa eu dar só uma pisadinha aí, só uma pisadinha. Deus disse, não toca. Deixa esse negócio comigo, porque essa luta não é mais tua, tu não entendeu não? Essa luta é do Senhor. Você viu Eliseu sair com a espada, o Senhor desce uma bola de fogo do céu em cima desse exército. Não. Como foi que aconteceu o negócio? Ele só pediu para Deus cegar. Cegou tudinho. Tu passa pelo meio dos inimigos e eles nem te vê. Tô esperando, tá esperando o quê? Tô esperando ela passar por aqui, porque hoje eu pego ela. Ah, eu já tô com um negocinho preparado aqui para ele, para ela. Aí tu passa. Quem tu tá esperando? Eu tô esperando aquela pessoa passar por aqui. Mas já passou faz hora. Não passou. Passou. E como é que eu tô aqui esperando e não viu? Tu não viu? Não. Porque Deus cegou teu inimigo e tu passou pelo meio deles e eles não te viu. E assim é. Deus cega. Cega, a gente passa pelo meio, porque isso já aconteceu comigo aqui. O inimigo meteu o cacete em tanta gente e eu só ali do lado, só olhando, só olhando. Aí quando vinha pro meu lado, Deus fazia ele virar a cara assim, de uma vez assim, que eu dizia, vai quebrar o pescoço dessa vez. Mas não quebrou, não. Não é pra tu ir, não olha pra ela. Teu negócio é pra cá. Pra cá, eu tava blindada. Tava revestida de toda a armadura de Deus. E aí não te toca. Aqueles que vier contra ti, ele cai. Antes de te tocar, já cai. Não é assim que Deus faz. Por um caminho sai contra nós, mas por 7 caminhos foge da nossa presença, porque a luta não é mais nossa, mas é tu, Senhor. Toma posse da tua vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em todas as áreas da tua vida, na saúde, na família, em todas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque a luta é do Senhor e quando a luta é do Senhor, o Senhor nunca perde uma batalha. É vencer e vencer. Vamos orar? Amém, glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite.
Consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada. 100%, Pai, seja um milagre urgente na vida desta pessoa. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se houver alguma maldição hereditária na vida desta pessoa, na família dela, venha ser destruída, quebrada, toda maldição hereditária, toda praga, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, seja desfeita agora no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela do céu sobre o teu povo, meu Deus, e derrama toda sorte de bênção, Pai. E remove, Senhor, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, todo levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Caia por terra o espírito de dívida, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, vai caindo por terra, Satanás. Bate em retirada dos nossos caminhos. Pai, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito da loucura, espírito da artrite, artrose, fibromialgia, aquela pessoa que tem ossos de vidro, calcifica, Senhor, esses ossos, Pai. Pai, essa pessoa que tem um problema nos rins, toca nos rins e cura, Senhor. Essa pessoa que tem uma diabetes, Senhor. Essa pessoa que tem coágulo no cérebro. Essa mulher que tem um câncer no colo do útero, no seio, toca do alto da cabeça, planta dos pés e cura, Senhor, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Cura de cegueira também, Senhor. Passa os dedos nos olhos desta pessoa e cura, Pai, física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, repreende o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, a rua, no nome do Senhor Jesus, essa legião demoníaca seja amarrada e lançada no fogo do inferno, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover todo o mal dos nossos locais de trabalho. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai, em cada canto da nossa casa, Pai, aonde tiver um mal, que esse mal seja removido da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos. Toda oração contrária, toda seta, todo olho gordo, todo espírito de inveja caia por terra. Envia essa legião de anjo também nos hospitais, Senhor, para tocar em cada paciente, Senhor, e curar o teu povo de toda e qualquer enfermidade. Envia, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando e livrando o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.